Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e que faz falta nas nossas relações do dia a dia. Nesse vídeo falarei sobre a hospitalidade nas relações de trabalho. Eu vejo a hospitalidade, se eu tivesse que dar uma definição de hospitalidade, como o interesse e a alegria genuína em bem receber. Isso falando de uma forma muito simples. A teoria sobre hospitalidade é vasta. Nós temos um tratado sobre hospitalidade do Alain Montandon, que é uma referência no assunto, como também outras obras, mas não é da teoria que eu vou falar. E ainda até lembrando que existem cursos tanto de pós-graduação lato sensu como de stricto sensu, de mestrado, doutorado, tratando só sobre hospitalidade. Revistas científicas falando das mais diversas formas de hospitalidade também são significativas atualmente na nossa comunidade científica. Mas tem outros aspectos da hospitalidade. Então, como eu falei, estamos enfrentando uma pandemia onde a maioria dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços estão fechados ou com atividades ainda reduzidas e outros encerraram suas atividades, infelizmente, definitivamente. Quando falamos em hospitalidade, a primeira ideia que nos vem à cabeça é a da hotelaria, né? Então, onde as pessoas são recebidas como hóspedes, mediante o pagamento dos serviços, e a área da hotelaria cada dia mais tem se aprimorado na excelência do atendimento, da estrutura, enfim. Claro que agora, infelizmente, também é mais um segmento em crise, mas tenho certeza que isso acabará e as atividades serão retomadas. A crise, ela deve servir também para refletirmos sobre as nossas práticas e comportamentos que muitas vezes emitimos e que também observamos. Habitualmente, observa-se que tem um grande investimento quando nós falamos em empreendedorismo. Então, tem investimento no ponto, na localização, na estrutura do imóvel, nos equipamentos, na decoração, na higiene, na área da restauração, além de tudo isso, na qualidade dos ingredientes, nas preparações, na estética, mas muitas vezes deixa a desejar no atendimento. E não digo não só no atendimento técnico, mas no interesse genuíno em receber de uma forma hospitaleira. Eu digo não só falando do manobrista, do garçom, do maître, do cozinheiro, mas inclusive dos proprietários, pois muitas vezes esses exigem dos seus empregados, mas não os tratam dessa forma. O atendimento respeitoso e a atenção genuína em receber e servir é fundamental, mas em atender especificamente as necessidades e desejos, seja do hóspede, do cliente, do paciente, é fundamental. Eu sou psicóloga, claro, cada um observa, se atém mais a detalhes da sua área de formação. Eu observo a dinâmica dos ambientes. Em vários lugares o clima é tenso, a tratativa não é amistosa, ou seja, muitas vezes até na frente do cliente mantém-se as aparências, mas quando você olha nem nos bastidores, né? Então entre o salão e os bastidores, você observa aquele clima
pesado, aquele clima hostil. Eu dei o exemplo na área de bares e restaurantes, mas a hospitalidade deveria permear as relações de uma forma geral. Na cozinha de um restaurante, nós sabemos que é um ambiente estressante pelo calor, pelas condições físicas do ambiente, pelo risco, que a pressão por agilidade também é grande, mas isso também não justifica um ambiente onde os xingamentos, os gritos e o mau humor entre o chefe e os seus subordinados, ou mesmo entre os colegas de brigada, acabam acontecendo. Acaba criando um clima tão tenso que as pessoas suportam por um tempo, mas acabam indo embora porque não há estabelecimento de vínculo. E isso enfrenta-se o problema, e com isso, enfrenta-se o problema de rotatividade de pessoal. O investir no pessoal também é importante, porque você tem despesas com a seleção, despesa com o treinamento, e aí não consegue manter o funcionário, porque a pessoa acaba entrando num ambiente, num estado de sofrimento muito grande. Não tem aquele psicanalista francês, o Christophe Dejour, que ele tem uma obra que é referência na área de psicologia organizacional, que ele fala sobre o sofrimento no trabalho. Então, e eu estou dando exemplo aqui na área da restauração, mas seja num hospital, numa loja, numa escola, numa faculdade ou qualquer outro lugar. Enquanto consumidora, eu não vou sair da minha casa para ser maltratada, seja em qual lugar for. Enquanto empregada, eu não serei também obrigada a suportar o assédio moral do empregador. Por quê? Eu sei dos meus direitos, mas quantas pessoas não sabem? E por isso que quando a gente fala em assédio moral, é perverso, porque a pessoa precisa do salário, precisa daquele emprego e ela acaba se submetendo com sérias consequências físicas e emocionais. Futuramente eu farei um vídeo só falando sobre os aspectos psicológicos e jurídicos do assédio moral no trabalho. Mas voltando especificamente à questão da hospitalidade, o empregador precisa ter esse interesse verdadeiro. E isso é nitidamente percebido. Quanto as pessoas agem de uma forma superficial, o comportamento precisa ser coerente com o discurso. As pessoas são sensíveis a simplesmente o exercício de um discurso de acolhimento com efetivamente esse acolhimento. Selecionar pessoal que tenha essa forma de agir é fundamental, pois as pessoas notam a diferença. Lidar com pessoas não é fácil, mas é necessário. Investir no tratamento é tão importante quanto a estrutura, não só como estratégia de marketing, mas como fidelização de clientela. Eu falo em sala de aula para os meus alunos sempre: pergunte, mas ouça a resposta. Não finjam que estão ouvindo, seja no direito, na psicologia, na medicina, seja em qual área for. Naquela resposta, muitas vezes, está tanto no discurso explícito quanto nas entrelinhas o desfecho bem-sucedido da questão ou o verdadeiro desejo da pessoa, mas precisa ser ouvido. Aproveitar a volta dos serviços para buscar pessoal que compartilhe dessa postura hospitaleira é muito importante no sucesso do empreendimento. Prestem atenção e contratem pessoas especializadas para fazerem esse processo seletivo, caso o empresário não tenha essa capacidade ou essa disponibilidade. Mas mesmo assim fazer uma reflexão sobre essa questão de oferecer tratamento digno, hospitaleiro aos seus clientes, aos seus hóspedes, às pessoas que vocês tenham
um relacionamento. Espero que esse vídeo tenha ajudado, eu desejo boa sorte e que pensem mais uma vez nessa questão. Muito obrigada.